No ano de 2001, pela primeira vez apresentamos o musical Deus Conosco aqui na igreja, e eu sei que naquele momento foi muito impactante na vida de muitas pessoas. E nesse ano de 2005 nós estamos fazendo novamente este musical, e esse musical foi escrito por um compositor americano chamado Don Moen. Ele faz parte de uma equipe de trabalho da Interpretive Music nos Estados Unidos, e eles têm vários trabalhos. E o primeiro trabalho, que é Deus Conosco, vem falar sobre a presença de Deus. Depois ele fala de Deus por Nós, que é o segundo musical que nós já apresentamos aqui. E o terceiro musical, Deus em Nós, a presença de Deus dentro da nossa vida. Esse primeiro musical, ele tem algumas partes assim, muito interessantes. Principalmente quando nós podemos identificar através da própria palavra de Deus, a presença de Deus, através dos nomes que Deus recebe, através de cada livro da Bíblia. Eu quero que Deus realmente abençoe a tua vida nessa noite através desse musical. E que esse Deus conosco possa ser uma realidade na tua vida, uma realidade vivida a cada instante, a cada momento, na presença dEle. Deus conosco. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, para sempre te adorar. Eu quero estar contigo, sempre em tua presença, junto à tua mesa, cercado por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Eu só quero estar, eu contigo quero estar. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Oh meu Deus, és minha força e canção. E quando eu estou contigo, eu encontro força em ti. Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás,
eu só quero estar. Eu contigo quero estar. Deus disse que faria justiça e louvor brotarem por toda a terra. E hoje, em todo lugar onde se vá, há uma nova canção, há um novo espírito de adoração, uma nova alegria. Algo significante está acontecendo. Deus, Ele mesmo, está fazendo algo novo entre nós. O Espírito Santo está trazendo de volta a adoração viva entre seu povo, preparando o caminho para que o Rei nos visite de maneiras que nós jamais vimos antes. E assim como nós cantamos, Senhor, eu só quero estar onde Tu estás, Ele quer estar onde nós estamos, em nossas cidades, em Sua igreja, em nossos lares e em nosso coração. Eu realmente creio que Deus preparou a reunião desta noite porque Ele quer manifestar Sua graça e glória. Ele é merecedor de nossa adoração e se agrada com os nossos louvores. Mas é importante lembrar, Ele não criou essas práticas para o seu próprio benefício. A adoração é para o nosso próprio bem, porque é na atmosfera que Ele recebe a Sua presença e dá lugar às Suas grandiosas obras. Então, esta reunião é ideia dEle. Ele nos trouxe aqui para se manifestar entre nós. Deus está conosco.
está conosco agora mesmo. Por isso a nossa alegria, a nossa adoração, o nosso louvor. Ainda assim, muitos de nós talvez estejamos passando por circunstâncias que tornam difícil acreditar que Ele esteja aqui. Por meio de Sua palavra, Deus nos faz um convite bastante claro. Venham a mim todos que têm um fardo pesado, que eu lhes darei descanso. Mas muitos de nós nos sentimos indignos e despreparados para responder a esse seu convite por causa da culpa. Nós pensamos em nossas fraquezas, ao invés de pensar nas suas misericórdias. Mas o sangue de Jesus já tornou possível a vocês e a mim nos achegarmos corajosamente ao trono da graça, para recebermos misericórdia, graça e acharmos socorro em tempos de angústia. Então, vamos responder ao seu convite agora mesmo e vamos nos achegar a Ele. Há um desejo pela presença daquele que nos criou para si mesmo. Então, por que nós não clamamos juntos? Senhor, é de Ti que precisamos. É o Senhor que queremos do nosso lado. Nós desejamos estar em Tua presença novamente. E Deus habita em nossos louvores. Por isso Ele está aqui para satisfazer cada uma das Tuas necessidades, de acordo com as Suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Descanse nele e deixe-o trabalhar por você. Ser forte, corajoso e não temas a angústia. O Senhor irá adiante, sua luz te
Senhor, nós queremos te agradecer porque a tua força ela se faz perfeita na nossa fraqueza. Porque quando nós somos fracos, tu és forte. E o Senhor tem uma aliança de amor eterno para conosco. E o Senhor é capaz de realizar coisas maiores e mais abundantes do que nós poderíamos jamais pedir ou buscar. Porque tu és El Shaddai, o nosso provedor. Tu és digno de toda confiança. Tu és tão grandioso e tão fiel. Senhor Salvador, o meu louvor.
cuidado, porque Ele tem cuidado de vocês. Isto é mais do que uma promessa, é um mandamento. Descanse, filho de Deus. Você já colocou seus fardos aos pés dele. O seu pedido está em suas mãos e a sua fé em sua palavra. Então, vamos descansar em sua promessa e vamos adorá-lo em espírito e em verdade, oferecendo-lhe um louvor sincero enquanto bendizemos o seu santo nome. Bendizei o nome do Senhor, pois é digno de louvor e adoração. Levantemos nossas mãos em união. Sim, bendizei o nome, bendizei o nome, bendizei o nome do Senhor. Bendizei o nome do Senhor, pois é digno de louvor e adoração. Levantemos nossas mãos em união. Sim, bendizei o nome,
mesmo, reunidos embaixo de sua graça e cercados por esses intensos louvores, não é uma fuga da realidade. É verdade que todos nós passamos por momentos difíceis, momentos tão diferentes destes de celebração. Mas momentos difíceis não diminuem a realidade da sua presença. A escuridão virá, as nuvens elas vão se juntar e a sombra virá. Mas nossa fé e confiança nele não precisam ser abaladas. E quando nós nos depararmos com tempos difíceis e provações, Deus mesmo estará conosco e Ele nos mostrará um caminho onde não parece haver um. Na ocasião da gravação ao vivo deste musical lá nos Estados Unidos. E o seu texto diz o seguinte: eu me lembro quando recebi um telefonema da minha sogra, tarde da noite, informando que a irmã de minha esposa e seu marido haviam se envolvido em um terrível acidente de carro. E eles tinham 4 filhos. O mais velho, que tinha quase 9 anos, morreu na hora. E os outros 3 se feriram gravemente. Eu me senti muito desamparado quando recebi a notícia, e os versículos da Bíblia que vinham à minha mente pareciam não conseguir expressar realmente o que eu queria dizer a eles. Mas enquanto eu orava por eles, Deus me inspirou uma canção, e então eu escrevi as palavras: Deus nos mostrará um caminho a seguir onde não parece ter um, porque Ele atua de maneiras que nós não podemos ver. Era isto que eu realmente queria dizer a eles. Deus está atuando de maneiras que vocês não podem ver. Eu queria dar esperança a eles numa situação sem esperança. E pode ser que você nesta noite esteja passando por uma situação semelhante e sente que Deus se esqueceu de você. Mas isto não é verdade. Ele não se esqueceu. A Bíblia nos diz que Deus nos tem gravado na palma de suas mãos e que Ele é o Deus que pode mostrar um caminho onde não parece haver um. Nós vamos ter um segundo testemunho. E eu quero convidar um amigo, uma pessoa muito querida, que é o Gerson. Vem aqui, Gerson, para ele poder compartilhar aquilo que está no seu coração, da sua experiência com Deus, daquilo que Deus tem feito. Boa noite a todos. Eu hoje quero dar um testemunho aqui, um fato que aconteceu na nossa vida, que se refere à nossa filha Gabriele. A Gabriele, depois de um período de enfermidade,
uns 70 dias aproximadamente, entre cama do leito do hospital e UTI, ela veio nos deixar. Foi um período assim muito difícil e lembro bem da época da última as palavras do pastor Daniel, que por ocasião da penúltima morada dela, ele nos disse assim: nós temos muitas perguntas e nenhuma resposta. Na realidade, o que aconteceu após o desfecho dela, o decesso dela, e que Deus quis levá-la, nós tivemos uma vivência de um período muito difícil, porque a desesperança tomou o lugar da esperança, o desânimo tomou o lugar da vitalidade, e as cores da vida praticamente desapareceram, né? Eu mesmo lembro que blasfemei algumas vezes contra Deus, revoltado com uma situação, porque levar uma criança de 7 anos, a gente não conseguia entender o porquê, né? Todas as pessoas que oraram e pediram nessa igreja, parentes, amigos, primos, sobrinhos, enfim, todo mundo orou por ela, mas mesmo assim os planos de Deus eram diferentes dos nossos, né? E enfim, Ele levou-a e ela certamente está hoje morando com Ele. Após esse período difícil que nós passamos, lá por fevereiro, março, nós tivemos a oportunidade de participar desse grupo de estudos, em que conhecemos um pouco mais a palavra de Deus e pudemos entender muito mais o propósito dele, as intenções que ele tem por nós, porque que ele nos criou. E isso tem ajudado bastante, Deus tem trabalhado bastante no nosso coração e tem acalmado bastante o nosso coração. Então é uma experiência assim muito significativa para nós como família, para minha esposa amada, para o meu filho Guilherme, que também estava muito desolado com a separação, enfim, com a perda da irmã, né? E isso tem acalmado bastante o nosso coração. E a gente percebe o seguinte, que uma maneira, nós entendemos assim, que uma maneira de nós ficarmos mais perto da nossa filha é nos aproximarmos mais que nós pudermos de Deus. E dessa maneira, nós além de entendermos a sua palavra, nós temos que praticá-la, né? Agostinho disse, pregue a palavra, se possível, se preciso for, fale. Assim também a autoria dele, o que tu me mostras fala tão alto que eu não ouço o que tu dizes. Portanto, a gente vê que o exemplo é muito mais forte que o conselho. E a partir dali, então, nós passamos a entender melhor e a tentar praticar a palavra de Deus além de segui-la. Isso tem nos deixado muito mais tranquilos ultimamente. E assim, eu acredito que Deus tentou assim nos mostrar, não nos mostrar um caminho onde não parece haver um, mas nos mostrar um único caminho onde somente através de Jesus nós chegaremos a Deus. E podendo ter a nossa vida eterna junto a Deus, teremos certamente um reencontro com a nossa filha Gabi. Deus esteja conosco. Amém. Caminhos puros ele guia.
Cristo, Deus mostrou sua fidelidade a nós desde o princípio dos tempos. Em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. E em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. Em 1 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. E nos livros de Reis e Crônicas, ele é o nosso soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. E em Neemias, ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, ele é o Mordecai sentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso Redentor que vive para sempre. E em Salmos, ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, Jesus é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo. Em Amós, leva os nossos fardos. Em Obadias, é o nosso Salvador. E em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é a sentinela, orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor, poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, é a nossa fonte. E em Malaquias, ele é o Filho da Justiça, com a cura de suas asas. Em Mateus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o Filho do Homem. E em João, ele é a porta pela qual todos devem entrar. Em Atos, ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, Jesus é o nosso justificador. Em 1 Coríntios, nossa ressurreição. Em 2 Coríntios, ele leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre cada uma das nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em 1 e 2 Timóteo, Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é aquele amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. E em 1 e 2 Pedro, ele é o pastor principal. E nos livros de João, é Jesus quem tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares dos seus santos. E em Apocalipse, a igreja é conclamada a levantar os seus olhos porque é chegada a sua redenção. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.